Olá, boa noite para todos que me assistem pelo YouTube. O vídeo de hoje é sobre os caminhos que se abrem aos desencarnados. Desencarnar significa perder a carne, perder o corpo físico. Então, no atual momento, podemos dizer que estamos encarnados, somos almas e possuímos um corpo. E já foi, inclusive, falado em outros vídeos que a gnose ensinada por Samael Aun Weor ensina que nós recebemos da lei divina, da mãe natureza, 108 existências, 108 vidas. E durante essas 108 vidas, a gente tem, então, o dever de buscar a autorrealização íntima do ser, buscar a nos autoconhecer, despertar a consciência, para que possamos gradativamente voltar ao absoluto, que é a dimensão zero, que é Deus no sentido mais amplo da palavra. Então, o absoluto, o todo, nos põe na existência terrena, nos põe no mundo tridimensional e em todos os outros mundos, em todos os planos, que sabemos que a nossa mente está no plano mental, na quinta dimensão, a nossa emoção está na quinta dimensão, mas na contraparte astral da quinta dimensão. Nós temos também um corpo vital que sustenta esse veículo físico e o corpo físico propriamente dito, que fica no mundo tridimensional. O corpo etérico que sustenta o físico fica na quarta dimensão, como eu disse. Bom, quando as funções vitais desse corpo físico cessam, nós estamos, então, desencarnamos. Então abrem algumas possibilidades para a pessoa que desencarna, que são os caminhos possíveis para o desencarnado, dentro da visão gnóstica. A primeira delas é para o homem comum, para a grande maioria da humanidade que está adormecida, que não se esforçou para despertar a consciência, a essência, que está dormindo. Então, o desencarnado, desprovido da sua personalidade, fica no mundo astral, na quinta dimensão. A sua essência e o seu ego ficam a aguardar uma decisão da lei divina, dos juízes do karma, podemos dizer assim, dos mestres responsáveis por esse departamento. A decisão desses mestres para que possamos encarnar novamente em outro veículo físico. Enquanto isso não acontece, a nossa essência passa a reviver, a nossa essência e o nosso ego passa a reviver de forma retrospectiva toda a vida que findou, a nossa existência que deixamos para trás.
E quando essa fita é toda repassada, quando nós revivemos de forma inversa, de trás para frente, vamos dizer assim, até chegarmos ao nascimento, às primeiras experiências do nascimento, aí a lei divina faz todo o somatório das boas e más ações que fizemos para nós e para nossos semelhantes, e aí decide a nos pôr no cenário da vida de novo. Então a gente volta a nascer em outro veículo físico. Somos conectados ao óvulo fecundante. E ganhamos novos pais. Esse processo acontece de forma natural, mas sem a consciência, sem o falecido ou morto perceber. Para o morto, isso é um processo automático e ele não toma consciência disso. Para o falecido. Porque quem faz esse processo de fazer a ligação da alma que acabou de nascer ao corpo da alma que acabou de morrer ao corpo ao feto, ao óvulo que está a fecundar, ou seja, ao gameta, vamos botar assim, conforme diz a ciência, né? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, nesse momento é que ocorre então o processo da vida. E é justamente nesse momento em que a lei divina conecta a alma e o ego do desencarnado em outro corpo que irá se gestar, através do famoso fio de prata, o fio de Antakarana, ou fio da vida, vamos dizer assim, que é um fio energético que nos conecta com a nossa alma, que conecta todos os corpos que possuímos, físico, vital, astral, mental, causal, átmico, búdico e átmico, vamos dizer assim, eu falei o contrário. E esse processo, ele, como eu disse, é automático, então não tomamos consciência disso. Então a lei divina decide em que família iremos nascer, em quais condições, se seremos saudáveis, se teremos alguma doença, se essa doença vai se manifestar já de início, quando a criança nasce, ou se vai se manifestar mais tarde, para ajustar o karma daquela pessoa, daquela entidade. E normalmente a gente repete todos os erros passados num cenário novo, mas repete. Então a gente sabe que ali se processa a lei da recorrência. Então, ao reencarnarmos em outro corpo, estamos retornando, a lei do retorno. Então a gente lembra que numa videoaula anterior a gente aprendeu que a gente retorna 108 vezes a esse mundo físico para repetir as manifestações egóicas das vidas anteriores. Então o ego passa a manifestar-se novamente, tentando satisfazer os seus desejos. Porém, existe a lei do karma e a lei do dharma que interferem nessa repetição, que já estudamos, que
Muitas vezes o eu do desejo quer satisfação, mas porém devido ao karma ele não vai conseguir essa satisfação e vai acabar sofrendo. Então, normalmente esse processo é rápido, de desencarne, encarne e a encarnação em outro corpo, o retorno a outro corpo físico. Claro que a lei divina ela precisa aguardar um certo tempo para que junte as pessoas que convivemos em vidas anteriores, para que os karmas se cumpram. Então muitas vezes é aguardado para que as outras pessoas do nosso convívio pessoal, pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas que tiveram algum tipo de contato bem forte e que interferiram no nosso drama da vida, e numa nova existência elas estarão presentes para que se cumpra a lei do retorno e a lei do karma. Então isso pode levar 100 anos, 200 anos, mais ou menos por aí, né, que é o tempo médio da vida de uma pessoa, né, 70, 80 anos, 90 anos. Ou pode durar um pouquinho mais, eu não sei exatamente precisar, mas enfim, acredito que não deve passar de 300 anos. Que essa pessoa aguarda no mundo astral para tomar um novo corpo físico. Então esse é o primeiro é um dos aspectos, né, do processo do que ocorre com um desencarnado. Existe um outro caminho, que é o caminho do desperto. Aquele ser humano que se esforçou para despertar a sua consciência, que durante a sua vida praticou muita meditação, praticou autoobservação, trabalhou com a suprassexualidade, com a magia sexual ensinada no gnosticismo e em outras religiões que entregam os 3 fatores, que são poucas no mundo, a gente sabe. E ela despertou a sua consciência até um certo nível, talvez tenha criado o corpo astral solar, e o corpo mental solar, e o corpo causal solar, vamos dizer assim. Porém, essa pessoa tem trabalho a fazer ainda. Não é um autorrealizado completo. Ao desencarnar, ela terá consciência dessas dimensões superiores. Esse ser de consciência desperta, ela pode entrar em contato com os mestres da loja branca, os mestres responsáveis pelo karma e pelo dharma. E aí sim, a gente pode chamar essa pessoa de um homem prestes a completar a sua autorrealização. E essa pessoa sim, ela tem a liberdade de escolher em que situação quer nascer, em qual família, em que país, em que bairro. Se ela, enfim, decide nascer numa família simples, pobre, ou numa família um pouco mais abastada, enfim. Ela decide.
onde quer nascer para continuar o seu trabalho em busca da autorrealização, sendo que ela já percorreu um bom caminho, um bom trecho desse caminho. Então ela tem liberdade para escolher. Claro que ela será orientada pelos mestres, por mestres mais avançados que ela, mas ela tem um certo grau de escolha. E esse fato a gente pode chamar então de reencarnação. A palavra reencarnar significa encarnar novamente. E num passado distante, na Índia principalmente, essa palavra reencarnação simbolizava justamente isso. Mestres, pessoas de consciência desperta, que escolhiam a família, a localidade, as condições que iriam reencarnar. Então agora vocês estão entendendo a diferença entre as duas palavras, encarnar e reencarnar. São apenas termos, né, mas eles nos ajudam a fazer essa diferenciação. Então aí existe mais um caminho que um desencarnado pode vir a trilhar, conforme o trabalho que fez ou não fez. E claro, existe nessa categoria de homens despertos, a gente pode incluir os homens autorrealizados, né, que poderiam abandonar o mundo físico e e decidir definitivamente ir embora do plano físico e viver definitivamente nos mundos superiores. Mas existem alguns mestres que, por compaixão, por amor à humanidade, decidem a ficar conosco, a nos ajudar de alguma forma, através da sua energia e através de conhecimentos. E esses mestres também escolhem o lugar onde nascer para cumprir missões de ajuda humanitária e principalmente para ensinar novos seres humanos o caminho dos 3 fatores de revolução da consciência. E podemos dizer que existe mais um caminho que o desencarnado pode vir a trilhar, que é o caminho do abismo, dos infernos atômicos da natureza. Quando a gente esgotou as 108 vidas, devemos lembrar, que já foi mencionado em outro vídeo, né, lembrar-nos que a gente deve entrar na involução submersa, nas infradimensões da natureza, que ficam na contraparte astral, ou seja, no mundo astral, mas no lado negativo do mundo astral, e no interior planetário, na parte astral do planeta, abaixo da crosta terrestre, onde sofreremos o indizível, dores enormes, para que todo o ego se desintegre e a consciência, a essência, a parte divina se liberte desses eus tenebrosos
e possa voltar num futuro a encarnar-se em corpos humanos novamente, recebendo mais 108 existências. Mas também esse processo é um processo mecânico. Não tomamos consciência disso. Apenas sofremos todas as dores dos infernos até que morremos definitivamente. Me refiro ao ego de ira, cobiça, inveja, preguiça, gula, vaidade, orgulho, ciúmes, medo, tudo isso morre nas infradimensões. Então são 3 caminhos que todo desencarnado pode trilhar após a perda do corpo físico. Então percebemos que o melhor caminho a seguir é o caminho da autorrealização, é o caminho da iluminação. Por isso que estou a divulgar, então, os 3 fatores de revolução da consciência. Com isso a pessoa terá conhecimento de si mesmo, de um mundo, do mundo que nos cerca, das leis da natureza, e poderá, então, conhecer os deuses, o que existe por trás do cenário. Tem mais um detalhe. Existe um outro caminho que às vezes acontece, mas são casos muito raros, mas acontece. Existem pessoas que, mesmo não se dedicando ao trabalho esotérico do despertar da consciência, tornam-se muito bondosas, muito caritativas, e fazem algum tipo de trabalho em prol dos seus semelhantes, trabalhos grandiosos. Pessoas que se dedicam à caridade de forma total em suas vidas. E existem alguns exemplos no mundo religioso de pessoas que decidiram abdicar das suas próprias vidas para se dedicar à vida de outras pessoas. Pessoas que muitas vezes resolvem trabalhar ajudando pessoas em países em que existem guerras, e essas pessoas vão para lá socorrer feridos, enfim, não consigo lembrar de muitos exemplos nesse momento. Porém, o que temos que entender é que pessoas que se dedicam a ser caritativas ao extremo não vão despertar sua consciência, não vão autorrealizar-se. Porém, a lei divina, ela é justa e misericordiosa ao mesmo tempo. Sendo assim, ela paga os esforços que essa pessoa fez pelos seus semelhantes com Dharma. Ela premia essas pessoas. E esse prêmio pode ser dado após o seu desencarne. Lembrando que nós temos os 3% de consciência e 97% de egos. Então, quando essa pessoa desencarna,
pode ocorrer que a lei divina pega os 3% de consciência livres que possuímos, que estão adormecidos nesse momento, mas que não estão engarrafados no ego, e dão a oportunidade desses 3% de viverem no mundo nirvânico, que são regiões do mundo, do plano chamado sexta dimensão, do mundo das causas. E nesse local, esses 3% acabam conhecendo a felicidade suprema do absoluto. Perdão, a felicidade desses mundos chamados de mundos nirvânicos. Só que essa alma fica um certo tempo, não se sabe o quanto, mas fica um certo tempo lá, até que ela esgote o seu prêmio, aí novamente ela volta a ter que encarnar num novo corpo. A diferença é que quando isso acontece, essa pessoa, por conhecer os mundos nirvânicos, aqueles 3% de essência que ficam, então, na sexta dimensão, tendo essas férias, conhecendo a felicidade que é esses mundos superiores, quando ela volta a encarnar, a tomar um corpo físico, no plano físico, ela volta com mais gana, com mais vontade, com mais inquietude. Então é um modo que a lei divina opera, para que aprendamos que o mais sensato, o mais correto e o mais sublime é o retorno às estrelas, é o retorno para dentro e para cima, para as dimensões superiores, para que um dia sejamos realmente iluminados, autorrealizados e possamos conhecer o universo em que vivemos como um todo. Então, gente, devemos cumprir com o nosso dever, devemos buscar aos poucos adquirir a habilidade da autoobservação. Devemos praticar o estado de presença, de atentividade no aqui e agora, para que realmente consigamos, de forma gradativa, ir despertando a nossa essência. E com o trabalho de morte em marcha, também libertando a essência engarrafada nos egos que possuímos, nos eus que possuímos, para que um dia, com esse trabalho progressivo, nos libertemos da roda do Sansara, que é a roda da vida, a roda em que os hinduístas chamam de as reencarnações sucessivas, mecânicas. Ok? Então, por hoje fico por aqui. Paz inverencial a todos.